Olá pessoal, nesta apresentação estarei finalizando a série de vídeos sobre as novidades do SolidWorks 2014. Tá? Nós falaremos um pouco sobre a visualização aprimorada, né, com gráficos impressionantes e melhorias nas ferramentas de visualização. A interface do SolidWorks 2014, como por exemplo o Property Manager, o Command Manager e a barra de tarefas, elas apresentam um visual bem mais nítido. Tá? Inclusive os ícones de seleção, eles possuem, né, esses ícones aqui, eles possuem características pelas quais pessoas com dificuldade de reconhecimento de cores, elas possam compreender claramente as entidades que podem ser selecionadas. Tá? Uma outra novidade que nós temos no SolidWorks 2014 está no fato de possuirmos agora uma pastinha dentro do Property Manager chamada de histórico. Tá? Então, com essa pasta aqui a gente consegue visualizar as últimas alterações realizadas na peça. Por padrão, os 10 últimos recursos, né, editados, eles aparecem para a gente. Mas, como tudo no SolidWorks, a gente pode alterar esses valores aqui. Tá? Conforme a gente vai fazendo alterações na nossa peça, por exemplo, eu vou alterar aqui um esboço, né? Colocar um outro valor para esse esboço, a gente vai perceber que automaticamente ele já organiza para a gente. A mesma coisa, se eu fizer uma edição num recurso, vou colocar um outro valor aqui para esse recurso, automaticamente ele vai mostrar para mim como o item que foi editado em primeiro. Ok, pessoal, dando continuidade, quando salvamos um arquivo como cópia, né, a gente vem na opção salvar como. Agora no SolidWorks 2014 nós temos a possibilidade também de já salvar esse arquivo como cópia e abrir. Tá? E dentro dessa janela, né, de salvar, a gente consegue também escolher a opção que a gente precisa, como também podemos incluir todos os componentes referenciados, adicionando prefixo ou um sufixo. Opções que a gente só tinha até o SolidWorks 2013 dentro do preparar e enviar, né? A gente tinha que ir lá no preparar e enviar para fazer todo esse processo. Agora no SolidWorks 2014 a gente já tem a possibilidade de fazer dentro dessa mesma interface. Bom, como o assunto aqui é visualização aprimorada, né? Com a nova ordem independente, então com a nossa montagem aqui já aberta, a nova ordem independente de transparência, ela utiliza toda a tecnologia da placa gráfica. Então, quando a gente deixa a nossa peça transparente, a gente consegue perceber agora uma visualização bem mais aprimorada, né? Uma melhor percepção da profundidade, quando temos várias peças transparentes sobrepostas. Tá? Então, ele já mostra para a gente aqui de uma forma bem mais nítida. Pessoal, a vista de seção é uma excelente ferramenta, né? Principalmente quando a gente quer ver detalhes internos na nossa montagem. Então no SolidWorks 2014 nós possuímos aqui a opção para incluir ou excluir alguns itens selecionados. Então, por exemplo, eu vou pegar alguns itens aqui, ele automaticamente já faz a vista de seção para a gente de uma forma bastante simples. Ok? Com grandes montagens nós também tivemos melhorias, né, para fazer a vista de seção. Às vezes o desempenho era um pouco lento, né? Então agora a gente tem a opção aqui para que ele mostre somente a seção gráfica, tá? Então vocês vão perceber aqui que a seção ela é feita quase que instantaneamente, tá? Sem ter aquela demora. Isso é muito útil para quando a gente tem aqueles componentes, aquelas montagens muito grandes, né? Quando a gente tentava fazer uma vista de seção, ele às vezes dava uma travada. Então agora com essa opção habilitada fica bem mais rápido e instantâneo para a gente. Ok, pessoal, o SolidWorks 2014 ele possui novos aprimoramentos para a criação de melhores imagens dos seus projetos. Okay? Com o SolidWorks 2014, por exemplo, podemos salvar uma imagem do nosso produto em PNG. Então agora a gente pode vir aqui na opção salvar como, que a gente tem a opção para habilitar o PNG. Tá? Inclusive pedindo para ele remover ou não o plano de fundo para a gente.
Bom, legal. Várias novas cenas também elas foram acrescentadas para uma melhor apresentação do nosso produto. Então aqui dentro de cenas, né, a gente tem várias cenas, inclusive vou inserir uma aqui para vocês darem uma olhada, onde a gente pode vir e habilitar a opção para alongar a imagem para ajustar a janela do SolidWorks, né? Então aí a gente posiciona da forma que a gente precisa, conforme necessidade. E a partir daí, uma outra novidade que a gente possui também é a possibilidade de inserir a luz do sol, né? Então o pessoal pedia bastante isso para fazer estudos, né, da posição do sol, aonde vai bater o sol em determinado horário. Então ele mostra para a gente pode vir especificar aqui, por exemplo, uma aresta de referência, a gente coloca o local, o fuso horário, né, data, a hora do dia, e ele mostra para a gente algumas informações como latitude, longitude, o tempo, né, de duração, e a partir daí a gente pode até gerar vídeos, né? Então já tem um vídeo aqui já criado, né, através disso, onde a gente consegue visualizar como que vai ser o posicionamento do Sol ao longo do dia. Tá? Então uma opção aí bastante legal para fazer esse tipo de estudo. Com relação ao PhotoView 360, podemos especificar o tipo de contorno como um cartoon, por exemplo. Então basta a gente vir aqui em opções, que temos a opção aqui de renderização de contornos, desenhos com a opção de cartoon. Podemos especificar inclusive a cor da linha, né, que vai ser feita isso, e eu já tenho uma imagem criada, né, a gente consegue visualizar como que fica o resultado final, como se fosse um croquis mesmo, um desenho à mão, né? Então é uma ferramenta bastante útil aí para a parte de renderização, bem legal. Também temos novidades no SolidWorks Plastics 2014. Tá? É um software que fornece uma simulação de injeção diretamente aos projetistas de peças plásticas em modo de injeção. Ele ajuda a prever e evitar defeitos de fabricação durante as etapas iniciais do nosso projeto. Ele elimina o retrabalho, melhora a qualidade e acelera o time to market, né? O tempo de lançamento do produto no mercado. Então a gente vai trocar aqui para uma configuração onde só está a capa do nosso iPhone, né? E no SolidWorks Plastics 2014 nós possuímos um novo consultor de estudos, onde nós podemos, através da janela aqui do lado direito, né, já criar uma malha. Então ele vai auxiliando a gente no processo de criação do nosso estudo. Então de uma forma bastante simples, né, a gente pode ir selecionando passo a passo, especificar aqui quais valores que a gente quer de malha, né, pedir para ele já refinar essa malha para a gente. Vamos avançar que ele já vai concluir a malha. Tá? O próximo passo seria o material. A gente já tem um ABS aqui colocado, mas o Plastics ele possui uma biblioteca bastante vasta, né, de materiais, onde a gente pode vir especificar os materiais, já tem várias propriedades definidas. Os parâmetros de processo, temperatura do molde, o tempo de preenchimento, se vai ter fibra, alguma coisa assim, a gente já pode inserir nessa etapa. Bom, adicionar o ponto de injeção, né? Então no caso aqui eu vou adicionar no local específico, ele já vai colocar o ponto de injeção para a gente, e continuando aqui a gente pode executar o nosso estudo. Bom pessoal, então para dar continuidade aqui a gente já tem uma análise já criada com o SolidWorks Plastics 2014. Tá? Então uma das novidades que a gente tem no Plastics 2014 está no fato da visualização do pós-processamento, né? Então a gente tem um Result Advisor agora bem mais completo, onde ele explica pra gente todas as especificações, tipo o que é o tempo de preenchimento, né? Ele mostra pra gente toda uma explicação, pressão no final do preenchimento também, ele mostra o que seria isso. Tá? Então para ficar bem mais fácil, bem mais interativo e bem mais correto o nosso pós-processamento, né? A nossa análise dos resultados. Bom, legal. Como já existia no SolidWorks Plastics 2013, né, a gente tem as opções aqui para fazer uma análise visualizando, né, uma animação no caso. A gente também pode vir aqui habilitar para verificar os locais de saída de gás, os locais para linhas de junção, né? Então essas opções são importantíssimas aí para quem vai criar a peça, né, o produto, e principalmente para quem vai fazer o molde. Bom, legal. Uma outra novidade que nós temos no Plastics 2014 está no fato de a gente poder exportar os resultados para o SolidWorks Simulation.
Então, exportando esses resultados para o SolidWorks Simulation, a gente consegue verificar as tensões residuais da nossa peça. Tá? Então, a partir do momento que a gente fez, né, toda essa exportação, ele já vem para a gente como uma carga externa, né, que vem do Plastics, e a partir daí a gente consegue visualizar as tensões residuais na nossa peça, geradas na injeção. A gente consegue fazer uma animação, né, verificar como que ela vai se portar, tá? Uma análise estática aí no caso. Então, de uma forma bastante simples, aí a gente já consegue fazer esse processo de exportação Plastics pro Simulation. Bom, o SolidWorks Plastics então ele oferece uma variedade de novas ferramentas, né? Inclusive empenamento e refrigeração, garantindo uma melhor qualidade e criação de produtos em um menor tempo. No SolidWorks 2014, podemos solicitar para que o Simulation ele converta todos os componentes do toolbox como conectores. Tá? Então a gente pode criar um novo estudo, né, especificar para ele que a gente quer converter todos esses componentes, né, que automaticamente a gente consegue perceber aqui que ele vai fazer todo o processo e inserir para a gente os conectores. E o mais legal disso é que a gente vai ter todas as propriedades, né, como material, o tamanho desse conector, dados de resistência, tudo isso ele já vai pegar automaticamente para a gente. Tá? Não precisa ficar definindo conectores manualmente. Tá? Uma outra novidade que nós temos no Simulation para o SolidWorks 2014 está no fato da gente mudar a escala, né, do nosso gráfico. Então a gente pode vir aqui com um simples clique, a gente pode trocar o valor aqui da escala. A gente também pode vir e habilitar aqui se eu quero uma opção como linha, né? Então a gente vai trocando aqui a opção para visualizar o nosso modelo. Tá? A mesma coisa se a gente quer uma outra unidade, né? Uma outra maneira de visualizar. Se eu quero analisar minha peça através da P1, né? E não mais pela tensão de von Mises. A janela também para editar definição ficou bem mais simples aqui, né, no Property Manager. Então ele dividiu para a gente entre definição, opções de diagrama e configurações. Então ficou tudo dentro da mesma janela. A gente só vai alterando as abas. Tá? Então às vezes a gente ficava meio que perdido, né? Não sabia se habilitava a configuração, se habilitava opções de diagrama ou definição. Agora ficou bem mais fácil. Bom, pessoal, já sabemos que a biblioteca do SolidWorks Simulation ela é bastante completa, né? Então basta a gente vir aqui, né, pedir para aplicar material, que a gente tem a possibilidade de escolher qual material que a gente vai usar. Mas a partir do SolidWorks 2014 a gente tem a possibilidade de clicar nessa opção, que ele já vai enviar a gente para o site da Materiality, né? Então foi feita uma parceria da SolidWorks com essa empresa aqui, que aí a gente pode baixar materiais que eventualmente não são encontrados na biblioteca do SolidWorks. Então eu falo qual é o tipo de análise, né, qual é o tipo de material, qual a classe desse material, tá? Uma subclasse, por exemplo, eu vou colocar o Steel. Peço para localizar material, escolho qual material eu quero usar, tá? Que automaticamente a gente também tem a possibilidade de visualizar todas as propriedades, como também podemos fazer um download nesse material. O que é legal é que ele já mostra pra gente como que a gente, depois que realizar o download, né, salvar numa pasta, como que a gente vincula isso dentro do SolidWorks. Basta a gente vir aqui em locais de arquivos, né, base de dados de materiais, e a gente adiciona a pasta onde a gente salvou o arquivo. Tá? Então uma opção aí bastante legal, uma parceria bastante importante aí pra gente que às vezes não encontra um material específico. Bom, pessoal, no Simulation 2014 podemos também visualizar uma plotagem de contato entre as peças, tá? Para ficar mais fácil no momento de definir um contato unido, por exemplo. Então basta a gente vir aqui nas opções em conexões, plotagem de visualização de contato, que automaticamente, né, ele mostra para a gente todas as peças que estão em contato entre si. Então ficando bem mais fácil aí na hora de inserir os contatos. Bom, legal. Uma outra opção bastante importante, bastante legal no Simulation 2014 está no fato da gente visualizar a nossa peça, né? Que a nossa análise foi feita com recurso de simetria. Mas eu queria visualizar a peça completa, então no SolidWorks 2014 a gente pode vir aqui em editar definição
e em opções avançadas exibir resultados simétricos. Então a gente vê a peça como um todo, facilitando, por exemplo, na criação de um relatório. Tá? Uma opção bastante importante para quem trabalha com grandes montagens, né? Às vezes a análise demorava bastante, então agora no Simulation 2014 a gente tem um novo solver, que é o Large Problem Direct Sparse. Então esse solver, né, ele trabalha com diversos núcleos, ele trabalha com montagens que tem muitos graus de liberdade, né, então ele vai gerar a nossa análise com muito mais rapidez. Bom, pessoal, chegamos ao fim desta série de 4 vídeos, né, demonstrando as novidades do SolidWorks 2014. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e compreendido as funcionalidades desta nova versão. E muito obrigado pela atenção de todos vocês.